E aí, Argonauta, hoje eu estou aqui com o meu traje de fora da lei para falar sobre a segunda das três partes do nosso cérebro rei. Então, a importância dessas aulas é para que a gente consiga construir narrativas e conteúdos que atinjam as três áreas do cérebro das pessoas. Que atingir essas três áreas é tudo que importa para que você faça uma venda, para que você convença as pessoas de alguma coisa. Na aula passada, a gente viu que os instintos são como se fosse a faísca que faz uma pessoa iniciar uma ação. Então, o processo ele se inicia no nosso cérebro reptiliano, que é responsável pelos nossos instintos. Então ele tem esses dois objetivos, digamos assim, que é fugir da dor e buscar a reprodução. Então garantir a sobrevivência própria e depois garantir a continuidade da espécie. E hoje a gente vai falar sobre as emoções. As emoções, elas são como uma linha que interliga esses dois pontos. Então elas trazem uma graduação entre esses dois pontos. Imagina que os instintos são como se fosse uma faísca que inicia um processo de tomada de decisão no nosso cérebro, inicia qualquer coisa, e as emoções elas servem para dar corpo, então elas agregam mais corpo a essa decisão que foi tomada com essa faísca inicial. Então elas são como um tempero que ajuda a dar corpo, ajuda a dar gosto para uma comida. Se você não associa emoções com esses dois estados, o estado da dor e o estado do desejo, então muitas vezes pode acabar da pessoa ficando na inércia, e a gente precisa tirar ela dessa inércia através das emoções. Então elas ajudam a esquentar o nosso público. As emoções elas vêm logo depois da faísca dos instintos, justamente para esquentar essa pessoa e fazer ela tomar uma ação de fato. Então muitas vezes a decisão ela é tomada através do instinto rapidamente, e as emoções elas ajudam a pessoa a tomar essa ação. Sem as emoções, provavelmente a pessoa até vai ter aquela sementinha plantada no subconsciente dela, mas essa sementinha ela não vai florescer no subconsciente. Essas duas partes do nosso cérebro, que é a parte instintiva e a parte emocional, elas formam o nosso subconsciente. Então, a maioria das nossas decisões, se não todas, elas acontecem primeiro nessa área subconsciente e inconsciente do nosso cérebro, para depois ela vir para a parte racional. Então, só depois você entende o porquê daquela decisão e você justifica essa decisão que foi tomada através de argumentos racionais. Então, por isso que é muito importante entender sobre os instintos e entender também sobre as emoções. Você vai ver que ainda assim você precisa fazer a pessoa sair de um estado de dor, fazer ela sentir o estado de dor para que ela saia daquele estado, para que ela vá para o estado de desejo e de solução, associando emoções a cada um desses estados. Então, associando emoções positivas ou negativas nesses dois estados. Então, vamos lá. Como a gente viu na nossa aula anterior, o processo de tomada de decisão, o processo de absorção de uma história, ele acontece do nosso instintivo para o nosso racional. Então, ele segue esse padrão aqui. Inclusive, é assim que o nosso cérebro se forma durante a nossa vida, é assim que o nosso cérebro evolui, e é assim que ele evoluiu também durante milhares de anos. Então, a parte emocional do nosso cérebro, como eu disse, ela serve para graduar o sistema binário dos instintos. Então, ela nos ajuda a ter mais possibilidades de decisões e divide as emoções em agradável ou desagradável. Então, tudo aquilo que o nosso cérebro reconhece por agradável, nós buscamos, e tudo aquilo que o nosso cérebro reconhece como desagradável, nós tendemos a fugir, a evitar. E as nossas emoções, elas podem ser divididas em duas partes. Na verdade, existem mais emoções, mas as principais são divididas em duas partes, dois tipos de emoções, que são as emoções primárias, ou seja, as emoções internas, aquelas que você tem consigo mesmo. Então, os diálogos internos, as emoções que você sente consigo mesmo, né, as decisões que você toma. E as emoções secundárias são as emoções externas, ou as emoções sociais, né? Então, tudo aquilo que você sente quando você está convivendo em sociedade são as emoções secundárias, e tudo aquilo que você sente consigo mesmo, com a tua própria convivência, são as emoções primárias. Existem também as emoções positivas, então dentro das emoções primárias existem as positivas e as negativas, e as emoções secundárias também têm as positivas e as negativas. Então nós tendemos a buscar tudo aquilo que nos gera felicidade ou alegria, como emoções primárias. Então nossos instintos mais básicos eles buscam apenas isso primariamente, né, para garantir a tua própria sobrevivência. E ao mesmo tempo tende a fugir de tudo aquilo que gera tristeza, medo ou surpresa e raiva ou nojo. Aqui essas emoções estão juntas porque elas são ativadas na mesma área do nosso cérebro, então elas podem meio que ser consideradas como a mesma coisa. Então o medo e a surpresa são coisas bem semelhantes para o nosso cérebro, a raiva e o nojo também são coisas bem semelhantes para o nosso cérebro. Já as emoções secundárias, que é tudo aquilo que você sente quando você está convivendo em sociedade, então nós tendemos a buscar tudo aquilo que gera simpatia ou compaixão, ou nós tendemos a buscar esses sentimentos nas outras pessoas, gratidão e admiração. Então nós buscamos gerar esses sentimentos nas pessoas, e também nós buscamos pessoas que nos geram esses sentimentos, pessoas, histórias, enfim. E tudo aquilo que causa culpa ou vergonha, nós tendemos a reprimir, então tendemos a fugir. Por isso que muitas vezes quando tomamos uma decisão errada ou fazemos alguma coisa errada durante a nossa vida, nós tentamos esconder essas coisas para que nós não sejamos julgados e de repente
paramos de pertencer a um grupo justamente por causa dessas decisões. Então é mais ou menos assim que acontece esse processo dentro do nosso cérebro, né? Então, para garantir a nossa sobrevivência, o nosso cérebro tem esses mecanismos para que cada vez mais nós busquemos essas emoções positivas e, ao mesmo tempo, também reprimindo as emoções negativas. Então, o nosso cérebro instintivo, juntamente com o emocional, ele funciona dessa forma, como uma balança. Quando a pessoa está no mundo real dela, é como se a balança estivesse equilibrada. Então, no momento que ela está lá convivendo, está tendo a vida dela e ela não tem nenhum desejo ou nenhuma dor, é quando essa balança está equilibrada. E para que ela tenha uma ação, para que ela tome uma decisão, ela pare para ouvir uma história, ou ela tenha alguma emoção positiva ou negativa por alguém, é preciso que a gente ative primeiro a faísca dos instintos, então mostrando que existe um problema na vida dela, uma dor que ela precisa fugir e que existe uma solução para essa dor. E depois associar emoções com esses dois estados. Sem essa associação das emoções, é difícil que a pessoa vai tomar o próximo passo. Então você precisa fazer ela sentir as emoções ruins baseadas nessa dor, então precisa que essa dor gere essas emoções ruins, né, as emoções negativas, e ao mesmo tempo a solução precisa gerar as emoções positivas. Então a pessoa precisa entender que quando ela realizar aquele desejo, quando ela solucionar aquela dor, ela vai sentir essas emoções positivas. Então ela precisa ter essa esperança de sentir essas emoções positivas. E isso pode ser gerado de várias formas, né? Através do conteúdo, através das palavras que você fala, através das imagens que você mostra dentro dos teus conteúdos, mas tudo isso a gente vai ver durante o nosso processo. Então, por enquanto, nós estamos nessas aulas para conseguir entender os processos que acontecem no nosso cérebro e mais para frente na nossa jornada a gente vai aprender a fazer isso exatamente na prática, tá? Mas, por enquanto, a nossa missão número 3, então, vai ser adicionar emoções a essa nossa história que estamos contando dentro da nossa jornada do herói. E para isso, nós vamos ter que pensar em quais que eram as emoções que a gente queria evitar, então quais emoções você queria evitar e quais você pensava em viver quando você fugiu do mundo comum na jornada do herói. Então lembra que existia uma linha entre o mundo comum e o mundo desconhecido, e para atravessar essa linha foi necessário que você tivesse uma emoção, que você tivesse emoções acontecendo na tua vida para que você tomasse essa ação. Então não bastava que existisse uma dor ou um desejo, você precisava ter emoções para que você tomasse essa ação. E você vai contar os próximos capítulos, então os capítulos seguintes da tua história, desde o momento onde você conhece o teu mentor até o teu momento atual. Então pode ser que você esteja em momentos diferentes, por isso que eu não vou especificar aqui quais capítulos você precisa contar, mas você vai contar desde o momento que você conheceu o mentor até o momento que você vive atualmente, adicionando emoções em cada etapa dessa jornada. Então você vai contar essa história com emoções, com aquelas emoções que você acabou de ver aqui nesse conteúdo, e você vai dizer também quais que foram as emoções que você sentiu em cada uma dessas etapas, cada um desses capítulos, e que fizeram você dar cada um desses próximos passos que te levaram a chegar até onde você está hoje. Espero que você tenha conseguido entender o valor de todo esse processo e entender que uma narrativa, uma venda, ela só acontece quando existe essa faísca instintiva, essa faísca inicial, e depois você transforma essa faísca em fogo através das emoções. E aí só depois a gente vai justificar com a parte racional do nosso cérebro, que vai ser a nossa próxima aula. Então eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Straight from the underworld, coming from the underground.